Bom dia, nós estamos aqui para fazer uma análise, uma avaliação depois do andamento da safra 14-15, uma avaliação do que nós entendemos que deverá ser o final da safra, que foi a reunião que a Canaplan realizou essa semana em Ribeirão Preto. Uma avaliação da safra 14-15 e as primeiras pinceladas ou a visão do que a gente entende que deverá ser a safra 15-16. É muito interessante nós observarmos uma coisa que diz respeito à produtividade. Nós tivemos uma surpresa esse ano, a produtividade começou no nível mais alto do que aquilo que esperávamos e depois a queda também se fez de uma forma mais lenta. Ela agora provavelmente vai derreter, como uma expressão que a gente usa, ela derrete até o final de novembro, ou seja, ela derruba, ela cai de uma forma realmente precipitada, digamos assim. Mas é importante salientar que o que aconteceu em 2013 foi algo realmente extraordinário do ponto de vista climático. Nós praticamente tivemos uma irrigação natural, de tal forma que o déficit hídrico foi pequeno durante o ano e o canavial, de fato, enxergando o verão de 2014, final de 2013, nós tínhamos o canavial bem preparado para enfrentar 2014. No entanto, o clima terrivelmente negativo do verão de 2014, também um outono, também seco, aliado, digamos, à secura toda que nós tivemos, inclusive do inverno, que é natural, mas enfim, a soma dessas secas, acabaram, digamos, fazendo com que a produtividade agrícola da safra 14-15, comparada com o ano anterior, mostrou boa parte, como vocês estão vendo na figura, mostrou boa parte do estado de São Paulo com uma cor vermelha, mostrando uma variação de quebra de produtividade de 10% até 25%. Né? Ou seja, se vocês olharem os outros estados, tem cores mais amenas, ou seja, indicando que a produtividade não caiu tanto, a chuva foi bem melhor, mas o foco do problema da seca realmente foi São Paulo, que é, digamos, 62% da produção nacional. Portanto, é claro que um impacto em São Paulo traz um impacto muito grande para o país. Né? Se nós olharmos, e essa figura seguinte mostra a questão da distribuição das usinas na região Centro-Sul, que é 90% da produção nacional, nós vamos ver que nos dois quadrantes de baixo, ou seja, os quadrantes de baixa produtividade, nós vemos um crescimento do número de usinas realmente impressionante, saindo de 40% para 70%. Das usinas com baixa produtividade e dessas, digamos, quando a gente analisa esse gráfico, que ele fala por si, né, vocês veem que a redução do quadrante mais importante, que é o quadrante de maior longevidade, quer dizer, idade do canavial um pouco mais longa e alta produtividade, reduz de 27% para 10%. Portanto, nós temos, digamos, uma evolução relativamente negativa da safra 13-14, da 14-15 em relação a 13-14. Se vocês olharem esse outro quadro, que ele procura caracterizar a qualidade da cana caindo e a produtividade da cana em duas fases nítidas, né? Uma fase que vai de 2004 até 2010, com produtividades que estão acima de 85 toneladas por hectare, de repente a gente passa a viver 4 safras seguidas abaixo de 80 toneladas por hectare, às vezes abaixo de 70 toneladas por hectare. Então nós estamos vivendo, além da queda da produtividade, uma queda muito clara de qualidade, que tem a ver, digamos, em primeiro lugar, com um processo de mecanização extremamente agressivo do ponto de vista de qualidade da cana quando se faz a colheita mecanizada, ou seja, houve uma mudança importante, o aprendizado é lento, mas mesmo com o aprendizado, mesmo nos bons casos ainda, o nível, digamos assim, de impurezas vegetais mais minerais acabam, de alguma forma, derrubando essa qualidade. Né? Se nós olharmos a imagem do mapa do Centro-Sul, que vem a seguir, nós vamos ver que São Paulo, nesse caso, ele apresenta uma qualidade de cana melhor, até porque realmente sofreu muito mais com a seca. E há uma correlação entre as duas coisas. Você tem seca, menos produtividade, você tem seca, você tem um pouquinho melhor de qualidade. Apesar dos tetos baixos, foi melhor, digamos, esse ano a qualidade em relação ao ano passado. São dados importantes. Quando a gente procura olhar a questão transformando em índice, né, que é o gráfico que vocês estão vendo a seguir, vocês veem que desde 2004 para frente, quer dizer, nós estamos falando de 10 anos, que as safras
vem abaixo, digamos, do desempenho que nós tínhamos agrícola padrão, não é? Então, nós estamos vivendo esse processo já há um certo tempo, com uma queda, vocês veem pela linha verde, com uma queda muito mais forte da questão da tonelada final, ou seja, de açúcares totais recuperáveis por hectare. Vocês veem que é uma queda realmente importante, uma correlação direta muito mais forte com o rendimento agrícola do que de fato com o índice de ATR, né? Então, o que acontece é que o que nos preocupa sobremaneira é que é um processo, como a palavra diz, é um processo negativo cuja recuperação leva mais tempo do que aquele que nós gostaríamos. É um processo, por exemplo, cuja recuperação para culturas como grãos acontece mais rápido. Para culturas semiperenes, como a cana, que faz um arranjo a cada ano de renovação de canavial que não tem chegado a 18%, é claro que a recuperação é muito mais lenta do que as culturas de grãos que a gente planta 100% de um ano para outro, né? Então, o nível de endividamento crescendo e a realidade da queda de produtividade são, digamos, aspectos negativos de uma recuperação mais rápida. Se nós olharmos o posicionamento das últimas 10 safras, a gente chama de um processo involutivo, como está nessa figura, vocês vão ver que as safras anteriores vinham num patamar de produtividade agrícola e de qualidade de cana bastante melhor do que aquilo que nós estamos vendo agora. Isso se soma àquela análise que nós falamos sobre uma recuperação mais lenta, que nós acreditamos que isso que deverá ocorrer. E certamente isso trará impactos na questão global, na questão mundial, porque o Brasil é importante produtor no mundo, né? Então a gente vai estar preso, a gente vai estar travado na oferta, e isso, claro, que trará impactos nos preços de açúcar e mesmo de etanol. Outro dado importante para mostrar essa lógica, a gente criou um índice comparando área e a moagem, ou seja, a quantidade de cana que a gente moe na safra. Vocês veem que de 2004 até 2010 as curvas caminham juntas, o que é o natural, né? Na medida em que eu vou aumentando a área e eu vou aumentando a quantidade de cana, eles estão caminhando juntos, sinal que a gente está tendo um equilíbrio no processo produtivo. Vocês veem que a partir de 2010 abre de uma forma impressionante a área em relação à produção, ou seja, eu segui crescendo a área, mas não consegui acompanhar, digamos, essa condição de produção, porque nós estamos realmente vivendo uma crise muito clara. Essa crise se caracteriza pela perda de rendimento agrícola, pela perda de qualidade, o que faz com que os custos cresçam de uma forma assustadora, além dos impactos internacionais que nós tivemos. Mas vejam que a questão da mão de obra, a questão da produtividade de mão de obra é muito abaixo dos aumentos que nós tivemos nesses últimos 4 anos. E a queda que vocês estão vendo nesse gráfico, a queda da produtividade agrícola e da qualidade que nós falamos antes, acabam trazendo uma inversão, ou seja, cai a produtividade, sobe o custo de uma forma ou numa dinâmica muito perigosa. Nós tivemos em 2014, e nós falamos como Canaplan em abril, que a produção deveria ficar ao redor de 540. O que nós estamos dizendo agora é que de fato será isso. Nós teremos aí 544, alguma coisa próximo disso, o que é basicamente o que nós falamos antes em abril, e provavelmente por uma leve melhoria da qualidade de cana a gente vai ter um pouquinho mais, mas levemente mais, quase nada de produção nos produtos finais. Portanto, a safra se desenhou de uma forma, vamos dizer assim, até certo ponto trágica negativamente. O setor com isso aumenta o endividamento de uma forma perigosa, e basicamente quando nós pensamos para frente, que eu acho que essa é uma mensagem importante que nós queremos deixar para os senhores, é que quando a gente analisa o que nós chamamos de ventos que impulsionam, digamos, o nosso avião da produção, ou ventos que seguram, porque são ventos de frente, né? Ventos de proa do avião, a gente analisa quais são os pontos, os fatores fundamentais daqui para frente. E esses fatores são a questão do endividamento, que cresceu de uma forma assustadora, a dificuldade do suporte financeiro, até pela dificuldade de crédito que a gente teve e vai passar a ter com mais clareza, a questão da renda, que é não apenas, digamos, o aumento do custo que nós falamos antes acelerado, mas a questão dos estoques muito altos de açúcar no mercado internacional, que acabam pressionando os preços, e a dificuldade do teto da gasolina, que nos últimos
anos, a partir da segunda metade do governo Lula e no governo Dilma, criou-se um teto para o álcool. É muito interessante porque teto na nossa concepção humana é alguma coisa que todos querem para proteção. Teto nesse governo que está aí é o contrário para nós, é um massacre. O teto vem para baixo e nos pressiona, tira a nossa renda, portanto isso é renda. E o processo de mecanização são os 4 grandes fatores que vocês estão vendo nesse slide que está aí. Esses 4 fatores nitidamente são ventos de retenção. Como ventos de retenção, significa que vão segurar de fato o nosso voo, de tal forma que a nossa recuperação será mais lenta, seguramente, né? Com isso, nós entendemos, se vocês olharem essa imagem, que ela é muito clara, de 2004 a 2010 tivemos um crescimento em função dos preços internacionais, da política feita em 2002, do lançamento do carro flexível, digamos, da questão energética e da experiência fantástica com a cogeração aumentando. Muitos agentes externos fizeram investimento no Brasil, houve esse crescimento, de repente a gente passa a ver basicamente uma travação, está travada a produção de ATR, está estagnada a produção de ATR, e olhando 15, 16, vocês estão vendo que a tendência é de ser menor. Gente, a safra 15, 16 será menor que a safra 14, 15. O que por si só define, digamos, uma possibilidade, digamos, complexa, que vai depender muito da questão da renda, que por sua vez vai depender muito de política pública. Por quê? Porque quem virou o jogo foi uma política pública negativa que a gente espera que possa vir a corrigir nesse ano. De qualquer forma, o mercado costuma corrigir isso. O problema é quando a gente olha para trás e vê os cadáveres que ficaram para trás. Mas o mercado corrige isso. Nós vamos ver 2016, 2017 com preços muito altos. Mas 2015 será provavelmente um pouco mais do sofrimento que nós vimos em 2014. Muito obrigado.